Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes trazendo mais um conteúdo para o canal Voz Espiritualista e hoje nós daremos início a um projeto totalmente novo aqui no canal que é o estudo completo do livro O Espiritismo, a Magia e as Sete Linhas de Umbanda, escrito por Leal de Souza e publicado lá na década de 30. Este é um livro fundamentalmente importante para a Umbanda e especialmente importante para aqueles que desejam conhecer a Umbanda em seus passos iniciais. Até onde nós sabemos, é a literatura mais antiga de Umbanda que chegou até os nossos dias. Portanto, trata-se de um livro de importância histórica, né? E é um livro interessante da gente estudar online porque os capítulos são muito curtinhos. Então é fácil da gente fazer leitura, comentário, e aqui é bom deixar bastante claro que tudo o que eu trago aqui são apenas as minhas opiniões. Então, óbvio, quando eu fizer a leitura, eu vou dizer aquilo que eu penso sobre aquilo que eu li, sem pretensão de infalibilidade ou de fazer uma interpretação universal para toda a Umbanda. Então, é importante que isso fique claro. Bom, como que vai funcionar esse estudo? Eu vou fazendo aqui com vocês a leitura, vou fazendo alguns comentários e a gente vai fazer isso de forma bem tranquila, sem pressa, sem definir tempo exato, portanto os vídeos podem ficar muito longos ou muito curtos, vai depender do momento, da minha inspiração, né? Quem acompanha meu trabalho há mais tempo sabe que eu sou muito da inspiração, então quando eu estou inspirado eu gosto de gravar bastante, quando eu não estou eu gravo menos, e assim eu gosto de conduzir o meu trabalho. Então eu não vou definir com vocês nenhuma periodicidade fixa, quando der na telha eu gravo e solto aqui, mas se eu comecei, pode ter certeza que eu vou até o fim nesse projeto, beleza? Só que antes da gente começar, eu gostaria de dar dois recados. O primeiro é que eu gostaria que você desse uma olhada aqui na descrição desse vídeo. Você vai encontrar o link para o nosso grupo do Telegram, o grupo do WhatsApp, o grupo do Facebook. Vai encontrar link para download gratuito de todos os meus livros e vai encontrar também o link do meu Instagram profissional. Eu sou psicólogo, faço atendimento online. Se você tem interesse em terapia, é só você mandar uma mensagem que a gente conversa, beleza? E o outro recadinho é, eu comecei recentemente, agora em janeiro, a publicar mais um livro de Umbanda. O livro se chama Desenvolvimento Mediúnico na Umbanda Passo a Passo. Eu vou publicando os capítulos conforme eles vão saindo lá no blog umbandasimples.com.br www.umbandasimples.com.br. Então, de tempos em tempos, dá uma olhadinha lá que vai ter um capítulo novo e depois que todos eles forem publicados, eu vou juntar tudo, fazer um arquivo PDF e jogar na internet como eu fiz com os demais. Então fica aí o aviso, né, para quem se interessar. Bom, deixa eu baixar um pouquinho aqui, tô achando que tá meio alto. Eu vou começar aqui a leitura, eu vou fazer isso através do Kindle, né, um presente que eu ganhei, né, que é uma coisa muito boa para quem gosta de ler. Eu tinha uma versão impressa desse livro, mas ela acabou se perdendo, né, emprestei para alguém que nunca me devolveu, então eu vou fazer aqui a leitura dessa versão virtual. Então, repito, vamos fazer isso de forma tranquila, sem pressa, vamos lendo, comentando, trazendo algumas ideias e algum dia a gente termina o livro. Tá? Eu já li esse livro antes, né? Inclusive já li ele no culto do Evangelho no Lar, que eu e a minha esposa fazemos, porque os capítulos são curtinhos, então é um livro muito bom aí para quem é umbandista, para quem gosta do Evangelho no Lar, fica a sugestão. Então vamos lá. O Espiritismo, a Magia e as Sete Linhas de Umbanda, Rio de Janeiro, 1933. Eu vou ler aqui para vocês os capítulos que estão no sumário, tá? Explicação inicial, os perigos do Espiritismo, as subdivisões do Espiritismo, a transfusão do pensamento, os médiuns curadores, materialização, o copo, a prancheta, a mesa, fenômenos de materialização e efeitos físicos espontâneos, a cura da obsessão, o falso espiritismo, o baixo espiritismo, a feitiçaria, a macumba, a magia negra, a linha branca de Umbanda e Demanda, os atributos e peculiaridades da linha branca, o despacho, as 7 linhas brancas, a linha de santo,
os protetores da linha branca de Umbanda, os orixás, os guias superiores da linha branca, o caboclo das 7 encruzilhadas, as tendas do caboclo das 7 encruzilhadas, a tenda Nossa Senhora da Piedade, a tenda de Nossa Senhora da Conceição, a tenda de Nossa Senhora da Guia, as festas da linha branca, os que desencarnaram na linha branca, o auxílio dos espíritos na vida material, o kardecismo e a linha branca de Umbanda, a linha branca, o catolicismo e as outras religiões, os batizados e casamentos espíritas, a instituição da Umbanda, o futuro da linha branca de Umbanda. Então esses são os capítulos e acho que aqui já dá para fazer um comentário que eu acho importante. Bom, vamos lá. Aqui no comecinho, do século XX, 1930, é importante a gente entender que naquela época se fazia uma confusão, isso era muito generalizado na sociedade, entre o que era espiritualismo e o que era espiritismo. Como o espiritismo era a doutrina mais conhecida, então muitas pessoas chamavam qualquer coisa que envolvia o universo dos espíritos de espiritismo. Percebam que aqui teve um capítulo que ele fala, deixa eu ver qual capítulo que é, o capítulo 31. Ele chama o kardecismo e a linha branca de Umbanda. Ou seja, o que é de fato o espiritismo era chamado de kardecismo. E tudo ou mais eram tipos diferentes de espiritismo. Esse era o entendimento da época. Então é por isso que várias vezes aqui nos capítulos que nós vamos ler e estudar, vai aparecer referência ao espiritismo. Só que não é necessariamente o que nós vemos hoje como espiritismo. Às vezes ele está falando de várias outras coisas, de várias outras práticas que são chamadas todas de espiritismo por essa confusão que havia à época, que denominava todas as práticas espirituais de espiritismo. Então, eu acho que isso é importante compreender, porque senão a leitura pode ficar um pouco confusa. Então vamos lá, Em sua edição matutina de 8 de novembro de 1932, o Diário de Notícias da Capital Federal anunciou: a larga difusão do espiritismo no Brasil é um dos fenômenos mais interessantes do reflorescimento da fé. O homem sente cada vez mais a necessidade de amparo divino e vai para onde o arrastam seus impulsos, conforme a sua cultura e a sua educação, ou para onde o conduzem as sugestões do seu meio. E o que se observa em nosso país assinala-se igualmente nos Estados Unidos e na Europa, atacada nestes tempos de uma curiosidade delirante pela magia. E isso é fato, Década de 20, década de 30, 40, a Europa tinha muito interesse pela magia, pelas ordens esotéricas, pela Golden Dawn, aí para quem tiver interesse, pesquisa. É bem interessante. Mas em nenhuma região o espiritismo alcança a ascendência que o caracteriza em nossa capital. É preciso, pois, encará-lo com a seriedade que sua difusão exige. Que ele está falando do Rio de Janeiro, que era então capital do Brasil, depois foi transferida para Brasília. No intuito de esclarecer o povo e as próprias autoridades sobre o culto e práticas amplamente realizados nesta cidade, o Diário de Notícias convidou um especialista nesses estudos, o Sr. Leal de Souza, para explaná-los no sentido explicativo em suas colunas. Esses mistérios, se assim podemos chamá-los, só podem ser aprofundados por quem os conhece, e só os espíritas os conhecem. Convidamos o Sr. Leal de Souza por ser ele um espírito tão sereno e imparcial que, exercendo até setembro do ano próximo findo o cargo de redator-chefe de A Noite, que era o nome de um jornal, nunca se valeu daquele vespertino para propagar a sua doutrina e sempre apoiou com entusiasmo as iniciativas católicas. O Sr. Leal de Souza já era conhecido pelos seus livros, quando realizou seu famoso inquérito sobre o espiritismo no mundo dos espíritos, alcançando grande êxito pela imparcialidade e indiscrição com que descrevia cerimônias e fenômenos então quase desconhecidos
de quem não frequentava os centros. Depois de convertido ao Espiritismo, o Sr. Leal de Souza fez durante 6 anos, com auxílio de 5 médicos, experiências de caráter científico sobre essas práticas, e principalmente sobre os trabalhos dos chamados caboclos e pretos. O Sr. Leal de Souza, nos seus artigos sobre o Espiritismo e as 7 linhas de Umbanda, não vai fazer propaganda, porém elucidações, mostrando-nos as diferenciações do Espiritismo no Rio de Janeiro, as causas e os efeitos que atribui às suas práticas, dizendo-nos o que é e como se pratica a feitiçaria, tratando não só dos aspectos científicos, como ainda da linha de santo, dos pães de mesa, do uso dos defumadores, da água, da cachaça, dos pontos em suma, da magia negra e da branca. Esperamos que as autoridades incumbidas de fiscalização do Espiritismo, e muitas vezes desaparelhadas de recursos para diferenciar o joio e o trigo e o povo, sempre ávido de sensações e conhecimentos, compreendam em sua elevação os intuitos do Diário de Notícias. Na próxima quinta-feira, iniciaremos a publicação dos artigos do Sr. Leal de Souza sobre o Espiritismo, a magia e as 7 linhas de Umbanda. É a primeira série desses artigos escritos diariamente ao correr da pena que constitui esse livro. Então, vamos parar aqui para a gente refletir um pouquinho, né? Não sei se vocês prestaram atenção, Leal de Souza era um jornalista, uma pessoa que tinha bastante respeitabilidade no meio jornalístico, e ele havia conduzido anos antes uma série de pesquisas práticas, digamos assim, ao visitar um monte de locais diferentes no Rio de Janeiro que realizavam trabalhos espirituais. Então ele foi escrevendo sobre esses trabalhos e foi publicando as suas colunas, né, neste jornal chamado Diário de Notícias. Essas matérias tiveram uma repercussão muito grande e houve então o interesse de fazer, vamos dizer assim, uma excursão mais objetiva para conhecer esse famoso mundo do Espiritismo. E aqui vamos fazer uma pausa e lembrar o que eu disse no começo do vídeo, né? Aqui, quando ele está falando aqui de Espiritismo, ele está falando de um monte de coisa diferente. Ele está falando da Umbanda, ele está falando de Candomblé, ele está falando das macumbas, ele está falando das pessoas que trabalhavam de forma independente, porque tudo isso era visto como uma forma de Espiritismo. Então é isso que a gente não pode deixar de entender. E eu não sei se vocês prestaram atenção num detalhe que aqui está sendo dito, que é muito interessante, né? Que fala muito brevemente sobre a perseguição que essas religiões sofriam. E isso era muito real, né? Então, se você tinha ali um local, por exemplo, que praticava qualquer tipo de culto, e esse local era denunciado, a polícia chegava, essas pessoas eram presas. Existem inúmeros relatos disso em muitos livros, então isso não é propriamente uma novidade, mas é bom que a gente lembre disso, porque esse aqui é um livro publicado em 1933. Nós estamos em 2022. Então nós estamos dizendo que menos de 100 anos atrás, se você fosse praticante da Umbanda, se você que está me assistindo agora fosse um médium, como talvez você seja, trabalhando lá no seu terreiro, você podia ser preso. Então, quando a gente estuda esse livro, a gente está voltando no tempo para compreender as lutas, as dificuldades e os desafios que essas pessoas viveram, que não foi moleza. Muitas dessas pessoas eram presas, seus terreiros eram quebrados, e aí quando elas saíam da cadeia, sabe o que elas faziam? Elas mudavam para mais longe e começavam tudo de novo. Então quando a gente volta no tempo e fala, poxa, os médiuns de antigamente eram médiuns inconscientes, não é só isso não. Eles também eram médiuns de rija têmpera. Não é que nem hoje. A gente vive hoje num mundo de facilidade. A gente está aqui com o nosso terreiro, vai fazer 6 anos, aberto em março. Nós não tivemos uma única dor de cabeça, nem com o vizinho, nem com polícia, nem com nada. Gente, essas pessoas aqui viviam quase que uma guerra constante. Então, quando eles se propuseram a escrever essa série de reportagens, o intuito era também, em parte, contribuir
para que as autoridades conseguissem fazer uma separação do joio e do trigo, ou seja, olha, isso aqui é o espiritismo bonzinho, isso aqui é o espiritismo mauzinho, então quando vocês chegarem para descer o cacete, né, saibam em quem vocês estão indo, né, tomem cuidado. Então assim, era uma intenção nobre, mas a gente vai verificar ainda no correr desse livro que não havia esse respeito, né, e nem poderia haver, eram outros tempos, né, as diferentes formas de crença, né? Assim, então, é muito mais uma tentativa de conhecer este mundo e de resguardar o que de fato era a Umbanda, deixando os outros cultos um pouco de lado. E não estou dizendo que ele fez errado, não. Acho que era a proposta dele realmente, né? Entrar nesse mundo, ver o que era a Umbanda e explicar para as pessoas, né? Até como uma forma de ir diminuindo o preconceito, né? E dizer, olha, você está achando que ali aquelas pessoas estão lá adorando o diabo, estão fazendo coisas ruins? Não, o que eles estão fazendo é caridade, o que eles estão fazendo é ajudar as pessoas. Então, isso vai ficar muito claro aqui no correr do livro, então eu acho interessante. Então, vamos lá. Continuando aqui. Explicação inicial. O Espiritismo não é clava para demolir, é uma torre em construção. E quanto mais se levanta, tanto mais alarga os horizontes e a visão de seus operários, inclinando-os à tolerância, pela melhor compreensão dos fenômenos da vida. Como nos ensina o seu codificador, o Espiritismo não veio destruir a religião, porém consolidá-la e revigorar a fé, trazendo-lhes novas e mais positivas demonstrações da imortalidade da alma e da existência de Deus. As religiões, sabem-no todos, são caminhos diversos e às vezes divergentes, conduzindo ao mesmo destino terminal. O indivíduo que abraça com sinceridade uma crença e cumpre de consciência reta os seus preceitos está sob a assistência de Deus, pois mesmo as regras que os seus contrários parecem absurdas ou degradantes, como a confissão no catolicismo ou a bênção solicitada aos pais de terreiro no espiritismo de linha, revelam um grau de humildade significativo na radiosa elevação espiritual. Seria negar a Deus os atributos humanos da inteligência e da justiça, o fato de admitirmos que o Criador fosse capaz de desprezar ou punir as suas criaturas porque não o amam do mesmo modo, orando com as mesmas palavras, seguindo os mesmos ritos. Bonito isso aqui, hein? Vou até voltar para ler de novo. Seria negar a Deus os atributos humanos da inteligência e da justiça, o fato de admitirmos que o Criador fosse capaz de desprezar ou punir as suas criaturas porque não o amam do mesmo modo, orando com as mesmas palavras, segundo os mesmos ritos. Poxa, aqui eu vou até parar para comentar. Achei muito bonita essa passagem, né? Então, aqui é um ponto importante, né? Leal de Souza era uma pessoa espírita, né? Ele começa no espiritismo e depois ele vai migrar para a Umbanda, né? Então, acho que é por isso que ele começa falando ali de Kardec, né? Tá trazendo as explicações iniciais. E aqui vem um primeiro ponto importante que a gente verifica na Umbanda desde o princípio, né? Que é a tolerância com o diferente. Poucas religiões, penso eu, são tão abertas e inclusivas quanto a própria Umbanda. Dificilmente você acha um umbandista, apesar, claro, existe, né? Porque gente em todo lugar sempre tem problema, mas dificilmente você acha um umbandista que realmente é interessado e é sincero na sua proposta e que ele não consegue minimamente compreender que o outro tem direito de ter a sua fé. Então, por exemplo, é muito comum que um católico olhe para um umbandista, né, e que fale, coitado, ele está perdido. Por quê? Porque tanto o católico quanto o evangélico tem essa mania de achar que a religião deles é a única verdadeira, né? Apesar de serem duas e cada um acha que o outro está errado. Mas dificilmente um umbandista vai fazer o mesmo. Ele vai entender quem é católico está lá porque precisa estar lá. Quem é evangélico está lá porque precisa estar lá. Né? Então essa abertura, né, que nós temos de compreender que as pessoas têm direito a escolher outras religiões de acordo com as suas próprias convicções,
é uma coisa realmente libertadora na Umbanda, né? Então, achei muito bonita essa passagem que ele trouxe aqui. Vamos continuar. Beber um pouco d'água, né? Lembrando a todos, se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva, curta e compartilha, beleza? Deus não tem partido e atende a todos os seus filhos, de onde quer que o chamem, com amor e fé. Parta a prece do coração de um cardeal, ajoelhado na glória suntuosa de um altar, ou saia da oração do peito de um sertanejo caído no silêncio pesado da selva. Os homens são quem escolhem, pela sua cultura, ou pelas tendências de cada alma em seus núcleos de evolução, a maneira mais propícia de cultuar e servir a divindade. Bonito isso aqui também, gente. Com estas ideias, é claro que não venho provocar polêmicas, e seria desconhecer os intuitos do diário de notícias ou aventurar-me à propaganda agressiva dos meus princípios. Pretendo, nestes artigos, esclarecer quanto permitam os meus conhecimentos, práticas amplamente celebradas nessa capital, estabelecendo diferenciações para orientação popular e mostrando a importância de coisas que, parecendo burlescas, são com frequência sérias e até graves. E pois que tratarei também e principalmente do espiritismo de linha, na fórmula da linha branca de Umbanda. Salve a quem tem fé, salve a quem não tem fé. Então, aqui vamos começar a compreender. Bom, eu acho que a intenção do Léo de Souza está clara, acho que não precisa nem comentar. Mas vamos então começar a entender o seguinte. Na Umbanda nascente, não se tinha a ideia de que se estava criando uma nova religião, mas sim um tipo diferente de espiritismo, como eu comentei lá no começo do vídeo. Então você tinha um tipo de espiritismo tradicional, que era o famoso kardecismo, né, mesa branca, e você tinha, por outro lado, o espiritismo de Umbanda, ou o espiritismo de linha, ou o espiritismo de terreiro. Então, para essas pessoas aqui, nesse contexto, nessa época, o que elas estavam fazendo não era necessariamente uma outra religião, mas uma outra forma de trabalhar uma mesma religião. Entende? Então é por isso que ele diz: tratarei também e principalmente do espiritismo de linha. Aí você fala, pô, espiritismo de linha, o que é isso? É justamente isso, né? As linhas que se manifestavam, o espiritismo de terreiro, o espiritismo de Umbanda, que era chamado, principalmente naquela época, de linha branca de Umbanda, e ele vai falar mais para frente, né, de Umbanda e Demanda, né? Como uma forma de deixar claro, olha, aqui nós não fazemos magia negra, a gente não trabalha com isso, o nosso propósito é bem diferente. Então, hoje, tudo isso aqui vai ser resumido numa palavra só, Umbanda, que é uma religião independentemente do espiritismo. Mas lá atrás não era essa a leitura que as pessoas faziam desse movimento nascente. Tranquilo? Vamos continuar. Capítulo 2. Os perigos do espiritismo. Os perigos atribuídos ao espiritismo são mais aparentes do que reais. A perturbação ou desequilíbrio nervoso causado pelo receio de ver fantasmas desaparece com frequência às sessões onde o trato com os desencarnados habitua as manifestações de sobrevivência da alma, repondo-as na ordem das coisas naturais. Mas as sessões nem sempre despertam aquele receio, e conforme a natureza da reunião, algumas empolgando pela beleza ou surpreendendo pelo exotismo das cerimônias, não inspiram mesmo a quem as assiste pela primeira vez ideia de morte ou cemitério, pensamento em duende ou defunto. Em relação à loucura, não conheço um só caso determinado pela frequência de centros espíritas. Conheço, é exato e numeroso, os de loucos que, tendo sido levados às sessões, não ficaram curados e foram internados. Que, tendo sido levados às sessões, não ficaram curados e foram internados nos hospícios como sendo vítimas do espiritismo. Desprezaram-se para isso todos os antecedentes para dar realce com ânimo combativo
aos efêmeros contatos desses doentes com os médiuns. Não se deve confundir a loucura com a obsessão. A loucura é consequência de uma lesão ou a resultante do desequilíbrio de funções orgânicas. A obsessão é, através de diversas fases, a ação de uma entidade espiritual sobre um indivíduo encarnado, visando prejudicá-lo. Essa influência começa por uma simples aproximação que se torna lesiva pela quantidade dos fluidos lançados pelo agente sobre o paciente. Passa depois a atuação, e a inteligência deste se ressente das sugestões daquele. Atinge com frequência a posse em que o obsedado se submete a um domínio estranho, e não rara sua personalidade se afunda e desaparece, substituída em seu corpo, sem ruptura dos elos essenciais à existência material, o seu espírito por outro espírito. Bom, deixa eu fazer uma pausa aqui, que tem um contexto importante. No finalzinho do século XIX e no começo do século XX, muitos médicos brasileiros, especialmente aqueles ferrenhamente católicos, começaram a produzir muitos estudos associando espiritismo com loucura. Então eles vão falar assim, esse negócio de a pessoa ir para o centro, mexer com o espírito, evocar a alma dos mortos, isso daí atormenta a pessoa, deixa a pessoa perturbada, né? Isso vai desencadear alguma neurose, vai desencadear alguma coisa. Então, e isso é fato, assim, tem muita literatura a respeito disso, né, nesse final do século XIX, início do século XX. Então, muitos dos inimigos, tanto do espiritismo quanto da Umbanda, se serviam dessas informações e as replicavam, entende? E isso, então, vai criando uma atmosfera social muito negativa no que se refere a isso. E o que Leal de Souza está falando aqui, que é muito interessante, é o seguinte, olha, eu conheci muitos loucos, né, nessa época ainda se considerava, hoje, vou fazer uma pausa, né, hoje em dia, a gente não fala mais em loucura, né? Tanto na psicologia quanto na psiquiatria, a gente não usa mais esse termo, né? Porque hoje já se conhece muitas doenças, muitos transtornos mentais, então isso está muito bem estudado, muito bem documentado, então hoje a gente não usa mais essa expressão, mas naquela época era realmente bastante comum, né? E se acreditava, né, numa lesão no cérebro, a pessoa teve um acidente, tomou uma paulada, bateu a cabeça, ela pudesse de alguma forma ter algum transtorno de personalidade, e aqui isso era chamado de loucura, né? Então, olha que interessante que ele está falando, né? Que ele conheceu muitas dessas pessoas com loucura, que foram levadas até os terreiros, e como não conseguiram a melhora, então os inimigos diziam o quê? Tá vendo? Ele foi lá e ficou desse jeito. Mas não, a pessoa teve um monte de experiências anteriores, passou por um monte de lugares, tentou um monte de coisa, nada deu certo, inclusive o terreiro, porque não era algo de natureza espiritual. Então não havia o que o terreiro poderia fazer em termos de cura para aquele problema, mas isso era frequentemente utilizado, né? Acho que não é muito diferente do que infelizmente a gente vê ainda hoje em algumas igrejas, né? Que eu quero deixar claro que eu não sou contra nenhuma igreja, mas a única vez na minha vida que eu fui numa igreja evangélica, convidado por um colega que era muito gente boa, que insistiu bastante para que eu fosse, essa única experiência que eu tive, eu fui numa igreja evangélica e lá, no meio não sei como é que chama, sermões, né? As pessoas vieram dar testemunho e tinha uma pessoa lá dizendo que saiu da Umbanda e foi para a igreja, e contou coisas completamente mentirosas, né, de culto ao diabo, ao demônio, etc, etc, etc. Então a pessoa escuta aquilo e fala, pô, tá vendo? Né, olha com que você era metido. Então isso acontecia bastante, né? Então acho que ele está fazendo essa separação entre a loucura e a obsessão para mostrar, olha, são coisas diferentes, e de fato são, né? Quando você tem transtornos mentais, isso é uma coisa. Quando você tem processos obsessivos, isso é outra. É claro que às vezes eles se entrelaçam, mas nem sempre. Então, eu acho que é uma conceituação importante. Eu não vou entrar muito aqui na definição que ele está fazendo de obsessão, que para mim está muito correto, até porque eu já fiz um estudo aqui no canal, 2 estudos aqui no canal, bastante complexos e amplos a respeito de obsessão. Então, vamos continuando.
A obsessão que se confunde com a loucura não é determinada pelo espiritismo, e só o espiritismo pode curá-la. É fora dos recintos espíritas, no ambiente livre e ação de todas as entidades, que as pessoas possuidoras de predicados mediúnicos e também as que não os possuem são dominadas pelos obsessores que as levam para os hospícios e não as socorre a caridade dos espiritistas. Então, um ponto importante, né? Isso também era uma crítica muito comum à época, né? A pessoa foi para o centro, começou a mexer com essas coisas e pronto, ficou doida. Então, o que ele está dizendo é que normalmente a pessoa que passa por uma perturbação espiritual adquire essa perturbação fora do centro e não no centro. Isso para a gente hoje é bastante óbvio, mas naquela época não era. Certas pessoas fazem leituras espíritas em isolamento e, sofrendo abalos que lhe despertam forças psíquicas adormecidas, sentem angústias, anseios, perturbações afetivas. Para esse estado, há recursos de eficácia quase imediata. Em algumas sessões, quando se intensifica o trabalho de natureza fluídica, os indivíduos que se iniciaram nelas experimentam, segundo a sua constituição, uma sensação esquisita de mal-estar. Porém, os trabalhadores do espaço e mesmo os da terra facilmente os acalmam, harmonizando-lhes os fluidos com os do ambiente. Alarmam-se as famílias observando a agitação dos doentes espirituais nos dias em que devem comparecer às sessões, mesmo quando ignoram que vão assisti-las. Isso representa e exprime a reação das entidades que o molestam, empenhando-se em impedir-lhes o acesso a um lugar onde elas serão reprimidas e afastadas. Eu concordo 100% com o que ele está falando aqui, né? Então, ou seja, a pessoa tem um familiar que ele está passando por uma obsessão. Aí no dia de levar ele para o terreiro, ele começa a dar trabalho. Isso acontece o tempo, isso acontece até com a gente, né? Quem é médium, está se desenvolvendo, é trabalhador de um terreiro, já sentiu isso na pele 1 milhão de vezes, né? A sua semana é uma maravilha. Chegou o dia de ir para o terreiro, meu Deus, só falta cair o telhado na sua cabeça, não é? Então, o que ele está explicando, né? Que essa perturbação aparente que domina as pessoas no dia em que elas vão comparecer ao trabalho é o resultado do benefício que o terreiro vai trazer para o caso daquela pessoa. As entidades que estão obsidiando aquele indivíduo, né, começam a temer a ida dele até aquela casa e, portanto, se esforçam para que ele não vá. Só que aqueles leitores críticos olhavam para isso e estão dizendo, tá vendo? Vai mexer com esse negócio do espiritismo, ela já está perturbada. Só de saber que vai lá, já está ficando maluco. Então, essas eram críticas muito frequentes nesse período. Também depois do tratamento, já liberto dos obsessores, o reintegrado em si mesmo cai em mole prostração e necessita muitas vezes revigorar-se com tônicos, porque o seu organismo se ressente da ausência de fluidos alheios, do mesmo modo que se perturba com a supressão do álcool o organismo de um ébrio. Gente, isso aqui também é muito importante, quem é de terreiro já viu isso aqui muitas vezes. A pessoa, quando ela chega muito obsidiada e as entidades fazem aquele descarrego danado, o que acontece com a pessoa? Ela fica mole. Às vezes ela tem sono, ela fica assim, ela não consegue ficar em pé direito, você tem que ajudar ela a levantar. Então, esse efeito é um efeito da descarga que foi feito no indivíduo. E é por isso que ele sai desse trabalho, geralmente é recomendado que ele faça o quê? Que ele descanse, que ele recupere as suas forças, as suas energias, né? Então é isso que ele está relatando aqui e eu tenho certeza que é uma coisa que todo mundo já viu acontecer no terreiro. Perigos reais no espiritismo só os há para os médiuns que desviam a vida social e cometem erros conscientes. Esses, perdendo a assistência dos espíritos protetores, ficam sendo espelhos em que se refletem todos os transeuntes. Bacana, né? Então, o que ele está falando aqui, né? Que um perigo realmente existe para os médios, todo médium sabe disso, né? A partir do momento em que o médium começa a se afastar do seu caminho, começa a ter uma conduta inadequada,
começa a ter comportamentos que não se encaixam com a religião que ele está adotando. Qual a consequência disso? O afastamento dos seus protetores espirituais. Quando os protetores se afastam do médium, ele fica sujeito à influência de qualquer espírito. E é por isso que nós vemos e veremos ainda muitos médiuns que sofrem perturbações muito graves. Aí as pessoas olham e falam, tá vendo? Fulano era uma pessoa normal. Foi só mexer com esse espiritismo, olha como é que tá agora. Bom, só que as pessoas esquecem de olhar o comportamento do fulano. O que ele anda fazendo, né? O tipo de encrenca que ele anda se metendo. Então é muito simples, né? No universo da espiritualidade, tudo é uma questão de sintonia. Se eu estou sob a proteção dos meus guias, eu estou amparado. Para que isso aconteça, o que me cabe fazer é caminhar no bem. Eu não preciso me tornar uma pessoa santa, eu não preciso ser um ser iluminado, mas eu tenho que me esforçar cotidianamente em ser cada vez mais um ser humano melhor. Se por acaso eu me afasto disso, se eu me desconecto desse princípio, então eu começo a ficar suscetível à influência dos espíritos que vão se aproximar de mim. E aí as consequências podem ser bastante danosas. Bom, nós vamos parar por aqui, depois eu quero que vocês comentem aqui se esse tamanho de vídeo tá bom, se ficou muito grande, se tem que fazer maior, se tem que fazer menor, o que vocês acham, né? Como eu gosto muito de ir pela inspiração, então eu vou sentindo, quando chega o momento de parar, eu paro, e acho que por hoje a gente fica por aqui. O próximo estudo a gente continua a partir do capítulo 3, chamada Subdivisões do Espiritismo. Se você gostou, curta. Gente, eu preciso muito falar isso, e eu falo isso em toda a live. Né? O canal Voz Espiritualista está crescendo, nós já passamos de 50 mil inscritos. Só que as visualizações estão caindo muito. Não sei por que o YouTube não recomenda mais os vídeos como ele fazia uns 4 anos atrás. Então é simples, você procurar os vídeos, nós já passamos de 700 vídeos aqui no canal. Então se você voltar 4 anos atrás, você ia ver assim, qualquer vídeo que eu publicava aqui dava 5 mil, 10 mil visualização, facinho. Hoje não, é muito difícil, então eu preciso que você que gosta, que identifique, que você curta. Porque conforme você vai curtindo, você está dizendo para o YouTube, esse vídeo é legal, então o YouTube recomenda ele para mais pessoas. Então não adianta a pessoa assistir esse vídeo e chegar até aqui e falar, nossa, adorei esse estudo, achei maravilhoso, mas ela não curte, ela não compartilha, então ela não ajuda para que esse conhecimento chegue a mais pessoas. E tudo que eu faço em matéria de espiritualidade é de uma forma simples e é de coração. Então o que eu peço em troca é que você deixe aí o like e divulgue para quem você acha que possa se beneficiar dele, tá bom? Vou parando por aqui, um abraço e até o nosso próximo estudo.